Olá pessoal, nessa segunda aula estaremos falando um pouco dos componentes do microcomputador. Componentes externos. Monitor. O monitor é o mais importante dispositivo de entrada e saída de dados do PC. Ele dá a você a situação imediata do que está acontecendo no computador. A informação que necessita ser apresentada visualmente é enviada ao monitor através da placa de vídeo, que converte os sinais elétricos da CPU para minúsculos pontos de cor chamados pixels. Eles formam a imagem na tela. Teclado. O teclado é um periférico de entrada de dados, ou seja, através dele as informações inseridas no PC é conhecido. É conhecido também como console. Nos teclados mais antigos existe uma chave que seleciona as opções AT e XT. Existem vários tipos de padrões de teclado. Mouse. O mouse é um periférico de entrada de dados que funciona como um ponteiro na tela chamado de cursor. Antigamente o mouse conectava a uma porta serial, mas hoje em dia ele já foi praticamente substituído pelas portas USB ou PS2. O mouse de bolinha também já foi substituído pelo mouse óptico, que além de ter uma precisão maior, ainda acumula uma menor quantidade de sujeira. Outra coisa interessante nesse novo modelo é o scroll no meio do mouse, que permite que você possa rolar as páginas. Gabinete. Gabinete é a estrutura onde são montados todos os componentes do micro: fonte, placa-mãe, drives, discos rígidos, CD-ROM, etc. Geralmente esse gabinete é confundido com a CPU, que é a central de processamento. A CPU é apenas o processador, e no gabinete ficam guardados componentes internos do micro, que serão o próximo assunto que iremos abordar. Bom, componentes internos. Iremos trazer um pouquinho sobre esses principais componentes internos: placa-mãe, processador, HD, memória e fonte de alimentação. Placa-mãe. A placa-mãe é o componente mais importante de qualquer PC. Não é o processador, e sim a placa-mãe, porque ele é responsável por interligar todos os barramentos de comunicação e realizar a comunicação entre os barramentos e outros componentes. Processador. O processador é um circuito integrado capaz de efetuar o processamento de dados obedecendo a um conjunto de instruções. O processador é sempre o componente mais enfatizado em qualquer PC. Ao comprar um desktop ou notebook, quase sempre a primeira informação que verifica é o modelo ou clock de processador. Além de ser encarregado de processar a maior parte das informações, ele é o componente onde são usadas as tecnologias de fabricação mais recentes. A memória RAM. Depois do processador, temos a memória RAM, que funciona como uma espécie de mesa de trabalho, armazenando arquivos e aplicativos em uso. A sigla RAM vem de Random Access Memory, indicando a principal característica da memória RAM, que é o fato de permitir o acesso direto a qualquer endereço disponível de forma bastante rápida. Hard disk. Apesar de toda a sua importância, a memória RAM funciona apenas como uma mesa de trabalho, cujo conteúdo dela é descartado ao desligar o PC. E isso nos leva a falar um pouquinho do HD, que serve como unidade de armazenamento permanente para os dados de programas. O termo HD vem de hard disk, ou disco rígido. Ele é também chamado de disco duro, e surgiu com uma maneira simples de diferenciá-los dos discos flexíveis encontrados nos disquetes. O HD armazena os dados em discos magnéticos que se mantêm a gravação por vários anos. Os discos giram a uma velocidade e o conjunto de cabeças de leitura instaladas em um braço móvel faz o trabalho de gravar ou acessar dados em qualquer posição nos discos. Junto com o CD-ROM, o HD é um dos poucos componentes mecânicos ainda utilizados nos micros atuais. E é justamente por isso que ele normalmente ele vai durar menos, em média até 5 anos de uso contínuo, o que inspira a termos mais cuidados com essa parte do computador. Fonte de alimentação. A função da fonte é transformar a corrente alternada da tomada em corrente contínua. Nos PCs, ele está sendo utilizado para consumir cada vez menos energia. Na época dos 486, as fontes mais vendidas tinham 200 watts ou menos, enquanto as atuais você encontra a partir de 450 watts. Existem ainda fontes de maior capacidade, especiais para quem quer usar duas placas 3D de ponta, que chegam a oferecer 100 watts. Ou seja, a fonte ela é responsável por manter o computador ligado e fazer com que ele possa utilizar diversos periféricos ou componentes internos. Essa foi a aula número 2. Muito obrigado.